boa tarde a todos. Eu sou a professora Karina, do Instituto de Matemática da UFMS, sou integrante do grupo de pesquisa Formem e estou como mediadora da palestra As Manifestações de Coletividade no Processo de Formação Continuada de Professores de Matemática, que vai ser proferido pela professora doutora Suzimeire Vivian Rossotti de Andrade. A professora Suzimeire é licenciada em Matemática pela UniOeste, mestre em Educação para Ciência e Matemática pela UEM, doutora em Educação Matemática pela UFMS, atualmente é coordenadora do curso de Matemática da UniOeste e atua também, além de cursos de pós-graduação, de graduação, em cursos de pós-graduação dessa universidade. Atualmente, ela trabalha no curso de pós-graduação estricto sensu em ensino dessa universidade. Ela atua na área de extensão, tem experiência na área de educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio, processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, trabalho docente, formação de professores de matemática e políticas educacionais. É membro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Então, seja bem-vinda, professora Suzimeire. Agradecemos muito a sua participação e que tenhamos uma excelente palestra. Boa tarde, então, aí, oficial para todos e todas que estão aí participando. E eu acho, assim, é mais um momento, assim, de, até como a proposta do projeto tem, né, da gente poder se aproximar e conversar um pouco com o grupo, né, e trazer as contribuições que teve em relação ao doutorado, né, que foi desencadeado a partir desse grupo de pesquisa, que eu faço parte, que é coordenado pela professora Patrícia, e tem os nossos amigos que estão aqui, né, do grupo, e também alguns convidados que eu agradeço em estar participando conosco. Então, a proposta de hoje, então, é apresentar para o grupo a minha tese, né? Então, essa tese foi defendida em 2020, o título era As Manifestações de Coletividade no Processo de Formação Continuada de Professores de Matemática. Então, ela teve... Pode passar, por gentileza, Edvanilson? Ela teve como orientação a professora Patrícia, líder do grupo Formem, e minha coorientadora foi a professora Anne Marie. Então, essa tese, que foi finalizada em 2020, só para indicar que é um trabalho de 4 anos, né? Então, foi de grande importância o grupo de pesquisa, né, os amigos que estão aqui, para a constituição dessa tese. Então, qual que é, então, essa manifestações de coletividade no processo de formação continuada, que é oriundo de uma tese? Ela tem uma tese, né? Então, a tese que nós tínhamos era a seguinte, pode passar, tá, Edvanilson? Era que há uma inter-relação, as inter-relações entre atividade de ensino, só para destacar aqui, quando eu falar atividade de ensino, significa trabalho docente. E quando eu falar trabalho docente, eu vou apresentar um pouco, a gente parte de uma teoria. Então, eu falo assim, que o trabalho docente e a formação continuada de professores de matemática, partindo da perspectiva histórico-cultural, ela vai visar a coletividade. E essa coletividade, ela vai ter o princípio de formação humana. Então, como é que... a partir dessa tese, a gente tem que entender algumas coisas. Ela surge, como toda a pesquisa, uma tese, ela surge de quem é o pesquisador, né? Então, esse pesquisador, pode ir adiante, tá? Que aí ele vai colocando. Ele tem muito a ver com essa fala do professor Miguel Arroyo. Ele vai falar assim, olha, somos o tempo que vivemos, os coletivos que vivemos. Então, quando eu penso no Miguel Arroyo, como coloquei nessa citação dele, é para indicar que esse trabalho meu, ele surgiu a partir de quem eu sou, né, de vários coletivos que eu vivi. Então, esse coletivo, seja ele lá pensando nas atividades minhas de ensino, pesquisa e extensão, seja ele quando eu fui desenvolver o meu mestrado, e a partir de tudo isso, foi se constituindo essa minha tese. Então, quando eu terminei o mestrado, eu já tinha um trabalho com formação continuada, mas eu não conseguia possibilitar o que eu entendia como importância, que eu entendia como importância o que essas discussões que permeassem nessa formação continuada, que possibilitasse esse professor compreender de fato as implicações que tem por trás do trabalho desse trabalho docente, que ele às vezes não percebe que existe. Então, apesar de trabalhar com um programa integrando com formação continuada, eu ainda não conseguia fazer desencadear isso na proposta de formação continuada. Então, apesar de todos esses caminhos, eu ainda precisava do quê? E foi aí que surgiu, então,
essa possibilidade, esse tempo de estudar no doutorado. Aí, sim, fui me fundamentar nos estudos da perspectiva histórico-cultural, como falar um pouquinho mais, e desencadeando, assim, possibilidade de trabalhar a coletividade dentro de um grupo de formação continuada. Pode passar, Divanilson, por gentileza. Então, eu coloquei todos esses entrelaçamentos que vão colocar, que vai possibilitar, então, o desenvolvimento dessa tese. E a partir dessa tese surgiu algumas perguntas, né? Então, que a gente vai falar. Então, as perguntas que surgiu foi será que tem mesmo, quando eu afirmei na minha tese que tinha uma inter-relação do trabalho docente e a formação continuada na perspectiva histórico-cultural vai visar a coletividade, aí eu vou surgir algumas perguntas. Será que de fato tem? Será que existe mesmo essa inter-relação? Aí outra pergunta que surge, e aí é interessante também quando a gente está pensando, são alguns conceitos chaves que vai aparecer dentro das minhas teorias que eu vou utilizar. Então, como é que eu vou fazer dentro desse espaço ali, fazer uma auto-organização, uma proposta de formação continuada, e, partindo disso, eu vou conseguir identificar manifestações de coletividade. Partindo dessas questões, que então eu vou ter meus objetivos gerais da minha pesquisa. Então, nessa pesquisa, que desenvolvida, como eu já destaquei, foram 4 anos de muito estudo, né? Então, a partir dessa, então, tem o primeiro objetivo geral da minha pesquisa. Então, foi investigar essa inter-relação entre a atividade de ensino e a formação continuada de professores, mas não qualquer formação continuada, uma formação partindo dos estudos da perspectiva histórico-cultural. E também outra questão que a gente vai pensar aí é que vai levar em consideração uma auto-organização de um espaço social visando a coletividade. Então, esse vai ser o objetivo geral. E, especificamente, partindo dessas perguntas, partindo desse objetivo geral, aí vai ter os objetivos específicos. Então, eu vou compreender, então, as inter-relações entre a atividade de ensino e a formação continuada na perspectiva histórico-cultural, e eu vou analisar as manifestações de coletividade propiciadas nessa auto-organização de espaço social visando a formação continuada. Pode passar, por gentileza, Divanilson. E quando a gente está pensando numa tese, até a gente sempre brincava no Formem, que eu estou pensando que eu não estou... uma tese significa que eu estou no doutorado. Então, no doutorado, significa que eu passei por um mestrado. Nesse mestrado é que a gente vai falar que a gente teve as ferramentas para, de fato, ter o conhecimento para avançar e, de fato, desenvolver uma tese. Então, a partir dessas ferramentas que se tem, a gente vai ter aí um método, né? Então, essa preocupação do método é muito importante quando a gente está pensando numa tese. Então, o meu método que a gente escolheu, enquanto eu e a professora Patrícia e a professora Ana Maria, é o materialismo histórico dialético. Então, quando a gente parte do materialismo histórico dialético como método, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o professor, pesquisador, ele vai ter que estudar. Porque uma pesquisa é trabalho árduo, é dedicação, é tentar compreender o que se tem já desenvolvido em relação ao que eu vou estudar, então eu tenho que conhecer o meu objeto. Se eu proponho estudar uma coletividade numa formação continuada, eu tenho que ter conhecimento do que é formação continuada, o que é a coletividade, o que já foi escrito a partir dos pesquisadores, sejam ele brasileiro ou internacional. Então, eu tenho que ter essa compreensão da importância que tem o trabalho do pesquisador. Outra questão também, quando a escolha do método para obter o conhecimento científico do materialismo histórico dialético, que é a minha escolha, é compreender o quê? Que há categorias fundantes, e essas categorias, por exemplo, o trabalho. O trabalho é a categoria que nós escolhemos. A partir dos estudos da categoria trabalho, que vai ter meus fundamentos, e a partir dessa categoria que eu vou poder desencadear e, de fato, atingir meus objetivos específicos e, assim, ter essa construção desse conhecimento. Pode passar, por gentileza. Então, a gente colocou essa destaque aí, que é a importância desse método, só para a gente poder aí debruçar, certo? Pode passar, por favor. Ficou pequeno, desculpa, tá? Mas eu não consegui ampliar. Então, quando a gente está pensando na construção de um trabalho científico, novamente, é trabalho árduo. Então, quando a gente está pensando para aprovar essa tese, ela foi resultante de várias investigações. Então, teve investigação de campo? Sim, mas antes de tudo, é necessário, quando eu for fazer uma investigação de campo com os professores, foi necessário estudar
os estudos, a partir desses estudos que eu vou organizar uma formação continuada visando a coletividade. Então, quando eu estou pensando na minha tese, eu estou pensando numa unidade entre a investigação teórico-bibliográfica e a pesquisa, uma investigação de campo. Então, por isso, até isso é muito interessante, partindo do método que nós escolhemos, que é o materialismo histórico-dialético, e com isso, em consonância com os estudos da perspectiva histórico-cultural, é essa inter-relação, né, de investigações, porque eu não posso pensá-la separada. Um dos grandes problemas que se tem, hoje eu percebo ainda mais, é tentar não compreender e não conseguir fazer um estudo em que um trabalho científico, quando eu penso uma dissertação ou tese, ou até mesmo uma monografia, que tem alguns alunos aqui de graduação, é que não tem jeito de pensar nos capítulos separados. Os capítulos, eles são uma unidade, então um precisa do outro. Então, isso que a gente tem que pensar nos processos investigativos quando eu vou fazer uma pesquisa. Pode passar um pouquinho. Aqui, então, essa unidade, então, quando a gente está pensando nesse trabalho, é de uma investigação teórico-bibliográfica e uma investigação de campo. Nessa investigação, pode passar, e aí eu tenho um pouco, eu coloquei até, apesar de a proposta mais era apresentar a tese, para indicar as dificuldades que se tem. Então, a primeira questão, quando a gente vai fazer esse trabalho pensando que eu tenho que provar essa inter-relação entre a formação, entre o trabalho do professor e a formação continuada na perspectiva histórico-cultural visa a coletividade, eu tenho que fazer toda uma trajetória. Então, nós, primeiramente, eu tenho que, o capítulo, a gente vai pensar novamente, eles não podem ser pensados separados. Então, nós estudamos primeiro o que é o trabalho docente, o que é a formação e desenvolvimento humano, eu tenho que saber isso. Quando eu falo em coletividade, o que eu estou pensando em coletividade, né? Então, essas questões, elas têm que ser discutidas, foi discutido no primeiro capítulo, porque a partir desses conhecimentos, eu vou conseguindo avançando. E quando eu estou pensando em formação continuada, e trabalho docente, eu tenho que pensar em qual momento histórico eu estou. Então, a gente fez todo um estudo em relação à formação continuada no Brasil, né, e essas implicações que se tem dos organismos internacionais nessas propostas, seja ela inicial, seja ela continuada. E um dos organismos principais que foi estudado foi a OCDE. Então, a OCDE hoje, ela é considerada, tanto que a gente pode observar, tem um livro excelente, que é o do Cury, ele vai falar a respeito disso para a gente, que hoje, ela é considerada, a OCDE, como ministro da educação. Então, se a gente partir da nossa base nacional comum curricular, ela parte dos princípios da OCDE. Então, a formação inicial e continuada também. Então, esse foi um dos principais pontos aí nesse capítulo 2. Pode passar, por gentileza. E para avançando, a gente fez o capítulo 3, que explicamos um pouco como se deu a pesquisa, né? Como é que a gente pensou e organizou toda a pesquisa de campo, né? E por último, a gente apresentou, então, um pouco essa investigação de campo. Então, não há como pensar em investigação de campo separada da investigação teórico-bibliográfica. Então, um dos grandes problemas que se tem é quando chega-se, por exemplo, na investigação de campo, não ter essa inter-relação com os autores que eu utilizei nos capítulos anteriores. Eles estão ali, esses autores, para o quê? Para obter o conhecimento do objeto. Então, por isso que eu não posso fazer nunca esquecer desse princípio se eu parto do materialismo histórico dialético. Deixa eu passar, por gentileza. Quando a gente está pensando, então, na perspectiva histórico-cultural, eu estou pensando no materialismo histórico dialético, eu estou pensando, sim, que a formação e desenvolvimento humano, ela tem como princípio alguns grupos, vamos colocar, que a gente vai pensar que originou a perspectiva histórico-cultural, os estudos, que é, por exemplo, o grupo de Vygotsky, lá no início do século XX, aí, vamos colocar principalmente 1917, um pouquinho anterior, é a criação desses grupos, eles que originou os estudos da perspectiva histórico-cultural, eles tinham como objetivo destacar o quê? A importância que tem para o ser humano se apropriar de tudo que foi desenvolvido. Então, todas as objetivações. Então, por exemplo, o conteúdo de matemática, ele é considerado uma objetivação importante dentro da perspectiva histórico-cultural? Sim. Então, essas objetivações, todas elas são de extrema importância para a formação e desenvolvimento humano. Então, esse daqui eu vou colocar o meu autor principal que eu utilizei na minha tese, para falar um pouco de desenvolvimento humano, foi o Leontiev. Então, ele é um dos autores que eu
vamos dizer assim, que foi o destaque no meu capítulo 1 para poder tentar entender o que é formação e desenvolvimento humano, para tentar compreender que não existe, não tem como pensar o ser humano da sua formação dissociado da apropriação das objetivações que existem. Deixa eu passar, Divanilson. E aí, quando a gente está pensando nesses estudos, aí vai destacar essa questão do que eu entendo aí como coletividade. Então, primeiramente, quando a gente está pensando em coletividade, eu estou pensando nesse trabalho coletivo. Então, dentro desse estudo que eu parti, o trabalho coletivo é aquele que visa a formação e desenvolvimento humano. Então, ele tem que, o princípio dele é fazer com que as pessoas que estão desenvolvendo um trabalho coletivo sejam um espaço que vise mesmo formação humana. Então, esse espaço que visa a formação humana, ele é um espaço que vai possibilitar a pessoa entender a realidade que ele vive. Então, tem que ter esse princípio. Então, o princípio de uma coletividade é o que a gente vai chamar, e depois que ele vai destacar, nessa configuração de fato, uma comunidade. Então, como é que eu faço isso nesse momento histórico que a gente está vendo? Porque o que a gente vivencia não é um trabalho coletivo, certo? Então, o que a gente vivencia hoje dentro da escola é o trabalho, o conceito de trabalho que se tem que permeia o sistema que a gente está, é o trabalho abstrato. Então, quando eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando em formação e desenvolvimento humano, então eu estou pensando nessa questão da coletividade. Então, é isso que eu primava dentro da minha proposta de formação continuada. Deixa eu passar, Dionísio. Então, aí fazendo uma diferença bem gritante, né? Então, o que se tem? O trabalho coletivo e o trabalho abstrato. O trabalho abstrato, só para destacar, é o trabalho de uma sociedade na qual o resultado, no caso, vamos pensar nosso de formação de professores, de professores, ou o trabalho de qualquer trabalhador, é só para, no caso, sustento. Não é um local onde que eu vou, de fato, que ele me oportuniza a formação humana. O trabalho abstrato é aquele que visa a opressão, né? Então, ele se acentuou. Não é quer dizer que só nesse sistema que tem esse, que foi anterior também tínhamos, mas ele acentuou. Então, isso que eu estou pensando quando eu vou trabalhar com os professores. Eu tenho que tentar fazer que aquele espaço não seja um trabalho abstrato, sim, vivencie um trabalho coletivo e vivencie, sim, uma coletividade. Deixa eu passar um pouquinho. E aí, quando a gente está pensando nesse vivencie, o que é um trabalho coletivo, aí outro conceito-chave da minha tese, que era esse espaço que a gente tem que pensar numa auto-organização. Então, o que primava nesse propósito de um espaço com professores esses, como eu destaquei lá no primeiro momento que eu falei com vocês, eles já trabalhavam com eles faziam parte de um grupo, no projeto de extensão, desde 2007 comigo. Então, ele não foi criado o grupo para a tese, não. Esse grupo de professores, tanto é que ele existe até hoje comigo. Ele existia, mas a proposta, quando eu pensei na minha tese, era tentar fazer com que esse espaço fosse diferente. Então, eu tinha que pensar numa auto-organização. Então, nessa auto-organização, partindo do princípio da coletividade, ela tinha que fazer com que os professores se entendessem como parte desse projeto, como responsável. Então, tinha que propiciar lá capacidade de trabalhar coletivamente. Então, ele tinha que se encontrar lá como local nesses encontros, com um local que ele tinha, que ele ia contribuir. Que ele tinha que propor formas de organizações também. E ele também, dentro desse espaço, ele tinha que tentar entender como é que ele podia organizar e de fato, permanecer nesse espaço e, com isso, de fato, ter uma formação continuada. Deixa eu passar, por favor. Então, essa ideia, ela vai perpassar, ótimo, ele vai perpassar por uma coisa muito importante, o que é desenvolvimento humano na perspectiva histórico-cultural. Então, aí ele vai falar, destacar dentro dos nossos teóricos, que como já falei, é necessário essa apropriação das objetivações. E quando eu estou pensando numa formação continuada, é necessária a apropriação da objetivação para desenvolver o seu trabalho. Então, dentro daquela auto-organização, eu não podia perder esse foco. Pode passar um pouquinho. E aí, quando a gente está passando isso aí, eu estou também destacando na minha teoria, ele vai falar assim, olha, quando o ser humano, no longo da sua existência, há momentos que é marcante para a sua vida, para o seu desenvolvimento psíquico, vamos colocar assim, que o Leontiev fala. Então, os momentos que são importantes, aí eu coloquei, na verdade, não é... Aqui tem os estudos mais também, não só do Leontiev, também do Davidov, né? Então, ele vai falar assim, por exemplo, quando a criança... A brincadeira é de extrema importância para o ser humano. A entrada na escola é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano e também como trabalho.
trabalho que a gente está falando novamente, não para receber o salário, mas o trabalho é aquele que possibilita a formação e desenvolvimento humano que é desenvolvido na vida adulta. Então, todos esses, cada momento histórico desse ser humano, ele tem um significado. Então, por exemplo, a brincadeira, ele tem um significado. E o sentido tem que se aproximar para, de fato, a brincadeira atingir o objetivo. A entrada na escola, né, como depois o Davidov vai falar atividade de estudo, mas a entrada na escola, que a gente chama de estudo, dentro dessa teoria, ele tem um significado social. Esse significado social é a apropriação das objetivações, é a socialização, então esse significado social tem que coincidir com o sentido dado para esse sujeito que está na escola, que é o aluno. E, claro, professor que a gente vai ver que vai estar interrelacionando. E o trabalho também tem um significado. Por exemplo, o nosso trabalho docente, ele tem um significado social. Mas se para mim o significado do trabalho, que tem um significado que ele é histórico, não coincidir com o meu sentido, isso é, eu vou lá na escola, não vejo a hora que passa o meu tempo, e com isso não é trabalho. Tá? Então, isso aí vai cair como um trabalho abstrato, não um trabalho que possibilita aí esse desenvolvimento do psiquismo. Pode passar, por favor. Então, para poder discutir e trabalhar essas questões, pensando com destaque o trabalho do professor, aí eu parti de outros estudos que também está relacionado com o trabalho dos princípios da perspectiva histórico-cultural. Eu parti dos estudos do professor Ori Osvaldo, que é do grupo GEPAP, que ele vai falar um pouco como é que eu posso organizar esse ensino para que, de fato, o trabalho do professor e o trabalho do aluno se tornem uma unidade. Então, por quê? Porque se o professor ele tem um objetivo específico, que é o ensinar, e o aluno tem na escola, ele tem que apropriar esse conteúdo, é necessário uma unidade. Então, a partir disso, o professor Ori ele desenvolveu algumas propostas para organizar o ensino, visando, então, essa unidade. Então, esse também foi uma das que possibilitou a organização do ensino, visando a coletividade dos professores. Tá? Então, eu vou depois, lá na frente, vou explicar um pouco mais a respeito de como é que pode pensar nessa atividade orientadora de ensino. Pode passar aqui. Então, novamente, todos esses estudos, lembrando, foram 4 anos de muito empenho, e essa organização, para poder pensar numa formação continuada, precisa. Se eu tenho o princípio que eu quero visar a coletividade, eu não posso chegar numa proposta de formação continuada sem conhecimento. Eu tenho que antes fazer uma organização dos encontros para possibilitar o meu objetivo principal. Então, para isso, a gente tem que chegar à seguinte compreensão: é necessário compreender a unidade entre o trabalho do professor e a atividade do aluno. Mesmo que eles são trabalhos diferentes, eles têm que formar uma unidade para, de fato, a gente falar que houve, então, no caso, uma que a gente chama de atividade pedagógica. De fato, houve a educação como atividade, que é um dos conceitos também que eu acabei não falando, mas é de extrema importância. Quando a gente fala em atividade, a gente está falando em trabalho coletivo. Então, quando tem essa unidade, nós vamos falar, então, que houve a unidade entre o ensino e a aprendizagem, e com isso a gente vai poder falar que essa unidade possibilitou a formação e desenvolvimento humano. Portanto, o aluno, quando ele entrou na escola, teve essa unidade do trabalho do professor com o trabalho dele, de fato, ele desenvolveu o que a gente chama de atividade de estudo, vamos colocar assim, ou se não, como o Leontiev fala, que desenvolveu a atividade de guia, que é o estudo. E o professor, portanto, desenvolveu o trabalho dele, que é o trabalho docente, mas como trabalho. Pode passar. E para poder estudar tudo isso, por detrás, lembrando que foi todo um estudo das políticas educacionais, o que se entende por formação continuada, as implicações dos organismos internacionais nessas propostas de formação continuada, tudo isso tem que ser levantado. Por quê? Porque, lembrando lá a minha tese, ela visa identificar manifestações de coletividade. E para pensar em manifestação de coletividade, o professor que está participante dessa formação continuada, ele tem que compreender essas implicações que tem tudo isso por detrás da sua realidade. Então, a gente, partindo dos estudos, se tem alguns eixos importantes para se trabalhar numa formação continuada. Então, por exemplo, o desenvolvimento humano. Quando eu trabalhando numa formação continuada visando a coletividade, eu tenho que trabalhar que o professor compreenda que ele é responsável, sim, né, para que o aluno se aproprie dos conceitos. E esses conceitos é o que possibilita a direção que esse aluno desenvolva o pensamento que a gente chama de teórico. Dentro de uma formação continuada, também
partindo dos nossos estudos, é necessário que ele compreenda novamente que ele trabalha com o ser humano, né? E que o seu trabalho, pode observar, a todo momento a gente tem que salientar isso numa proposta de formação continuada, é trabalho com o humano, né? Então, eu tenho que destacar isso, eu tenho que possibilitar que ele entenda o significado social do seu trabalho, que ele entenda que ele tem que organizar o ensino, que ele tem responsabilidade, mas que por detrás de tudo isso tem uma sociedade, um sistema que traz implicações para o seu trabalho. Pode passar, por favor. E aí, quando eu estou pensando a partir desses eixos, é que aí eu vou elaborar e organizar propostas, encontros, que possibilita essa inter-relação. Então, eu vou ter que fazer uma auto-organização. Vocês estão vendo como é que dá trabalho, tá, gente? Só para destacar aí que não é fácil não, tá? Porque, às vezes, muitas pessoas elas não reconhecem o que é estudar. Né? Então, às vezes, quando as pessoas falam não estudar, dá trabalho. Né? Porque se você quer lá possibilitar mudança, numa formação continuada, você tem que estudar. Né? E não culpar o professor do que está acontecendo. Isso aí não é proposta de formação continuada na perspectiva histórico-cultural, certo? Então, eu tenho que fazer uma organização, uma auto-organização para que eles entendam o participante dessa proposta. Eu tenho que, dentro desse diálogo, aí bem claro, e isso é legal, que um dos autores que eu utilizei, né, como referência, que foi o Paulo Freire, ele vai falar desse diálogo como conversa, né? Então, essa conversa, ela tem que possibilitar essa abertura, né, para que ele possa entender e afirmar as implicações que se tem. Quem é esse sujeito que ele está trabalhando? Quem é essa criança? Então, o que é conhecer, ele também vai discutir. Então, todas essas implicações, partindo, eu vou possibilitar, então, trabalhar uma coletividade de professor. Pode passar, né? Deixa eu deixar um pouco mais... E aí, os caminhos que se tem, né? Então, primeiramente, né, o espaço, vai ter que criar um espaço social aí, uma palavra que está bem discutindo hoje em dia, né? E eu acho que o materialismo histórico dialético, Marx vai responder muito bem para a gente o que é essa liberdade, né, que hoje está muito mal compreendida, né? Então, ele vai falar que tem que ser um espaço criativo de liberdade, mas essa liberdade possibilitar que é um processo histórico, que ele tem, né, não é essa liberdade que a gente está pensando. Então, esses autores vão nos ajudar a discutir. E outra coisa que é muito importante nesse caminho é não esquecer que é necessário conhecimento teórico do que é o trabalho docente. Então, essa que vai perpassar é que vai possibilitar essa coletividade de professores. Então, é toda uma trajetória. E, novamente, essa trajetória, ela não inicia, por exemplo, num grupo de um ano, né? Então, ela iniciou com um grupo que já trabalha uma longa caminhada, que isso é de extrema importância. Pode passar um pouquinho. Então, nessa possibilidade aí, se tem um grupo de professores, né, que não são o nome desses professores, e esses professores, então, que são aí, a partir de toda a fundamentação teórica, de organização dos encontros, que se tem a investigação de campo. Então, a investigação de campo foi ocorrer só em 2019. Então, 2017, 2018, 2019, que se tem a organização dos encontros mesmo, partindo de todo um estudo teórico, de como é que eu posso organizar esses encontros. Pode passar um pouquinho. E a partir toda essa fundamentação teórica e desses encontros, aí se tem como é que eu vou fazer, analisar todos esses dados, né? Então, acho que é uma coisa que traz muitas, como é que eu vou dizer, angústias para nós pesquisadores, né? Porque aí nós fomos lá, um ano inteiro de encontros, temos muitos dados, mas como é que eu vou analisar? Então, a gente analisou ali a partir do que a gente chama de, vamos colocar, episódios, né? Então, a partir de cada episódio, lembrando que a partir daqueles eixos estruturantes lá, que era trabalho humano, desenvolvimento humano, né? Então, a partir dele, que a gente organizou os encontros e a partir desses que a gente trabalhou os episódios. Então, por exemplo, no episódio, pode passar um pouquinho, Edvanilson, que eu vou colocar a partir daqui. Então, por exemplo, no episódio 1, então, como é que se fez? Então, como é que foi a escolha? Então, a partir dos encontros, a gente acabou pegando cenas que a gente considera importante, que tem indícios de manifestações de coletividade. Pode passar um pouco, eu acho que é bem interessante essa parte aqui, que ele vai mostrar, por exemplo, então no episódio 1, a cena escolha. Como é que ela se deu, então, esse encontro? Esse encontro foi feito assim.
eu visitei a escola ou o local que o professor queria para ele contar um pouco o porquê, né? O porquê da escolha pela docência. Por que isso? Porque é importante nas nossas discussões depois dessa escolha, para que a gente vai trabalhar o texto, trabalhamos um texto depois do Miguel Arroio para mostrar que, inclusive, as escolhas, né, nós que temos hoje na nossa sociedade, elas não são muito bem escolhas, né? E aí eles vão mostrar isso, que de fato essa escolha não é escolha, né? Porque tem várias implicações de por que escolher a docência. E aí é interessante nesse primeiro episódio, na conversa com os professores, de verificar o quê? Que muitos deles acabaram fazendo a formação inicial de forma à distância, porque naquele momento histórico era o que tinha. Então é muito legal essa primeira aí para poder trabalhar um pouco o que seriam essas manifestações. No episódio 2, por exemplo, pode passar um pouco. Desculpa, no episódio 1, a cena 2. Pode passar, Edvanilson. Aí nessa episódio 1 também, que faz parte, a gente trabalhou um pouco, lembrando, a gente tem que tentar trabalhar uma coletividade nesses professores, que eles se sentam, que eles entendam o que é o trabalho dele, e aí, com isso, a gente conseguir essa coletividade. Então, uma das coisas que foi muito interessante eu elaborei um vídeo de todas as fotos que nós tínhamos desde 2007. Então, nesse vídeo, que a gente vai chamar aí de situação desencadeadora de aprendizagem, porque lá, do estudo desenvolvido pelo professor Ori, que é a atividade orientadora de ensino, uma delas é a situação desencadeadora de aprendizagem. Então, a partir desse vídeo, foi possível ver o que eles perceberem, colegas que, devido ao adoecimento, acabou falecendo. Então, para que eles entenderem enquanto ser humano, né, que o professor é um ser humano. Então, essa cena foi muito, muito marcante, e aí é um indício que sim, que o grupo começou os encontros como uma forma de organização, possibilidade de manifestações de coletividade. E outra importante também, eu acho que até esse texto eu trabalhei com meus alunos, que é um pouco para falar um pouco, que eles tinham que falar um pouco de cada momento da vida deles, né? Para que ver que nós, enquanto sujeito, nós vamos, né, a nossa formação e desenvolvimento é ao longo da vida, da importância que se tem aí dessas apropriações. Então, essa é a cena 2. Pode passar. Aí, claro, de todas as falas, a gente tem que pensar. A análise se faz a partir de fundamentação teórica. Se o fazer uma análise sem fundamentação teórica é opinião, isso não é conhecimento científico. Conhecimento científico tem que ser a partir de possibilidade de avançar no conhecimento. E outra questão que foi trabalhado também para poder, foi trabalhado o texto do Miguel Arroio, né? E para trabalhar um pouco o trabalho com vidas ameaçadas, para que ele possa compreender, e nesse espaço, ele leve à compreensão quem são os seus alunos, né? Sabe? Então, acho que é uma de grande valia, e nessa encontro tem falas riquíssimas. Eu acho que é isso que é importante, que a gente não valoriza muito nos professores o que eles estão fazendo. Então, o grupo fica evidente como eles estão lutando todo dia para que seus alunos permaneçam na escola. Então, isso foi encontros muito marcantes para mim e para os colegas que estavam nesse encontro, que acabou gerando a cena 3. Pode passar. Estou terminando, tá, gente? Para a gente poder... E o outro, para poder compor todos os encontros, foi o episódio 2, que aí eu separei 2 cenas. Então, é o professor e sua atividade mediadora e a lógica empresarial do ensino. Pode passar. Então, para poder organizar o encontro, eu trabalhei uma atividade matemática, que, partindo da atividade orientadora de ensino, história virtual do conceito. Então, eles tinham que discutir a questão do como as dificuldades que se tem para trabalhar, de fato, um pensamento teórico, que era, no caso, o conceito que nós trabalhamos era o conceito de fração. Então, foi toda uma discussão, e esse encontro foi muito interessante, para que eles vissem que a dificuldade que se tem, e aí confrontasse com o quê? Que, de fato, não é possível, da forma como está estruturado, o tempo necessário para que, de fato, esse aluno se aproprie de um conceito. E também nesse encontro, visando a trabalhar aí uma atividade mediadora, que é o trabalho do professor, eu trabalhei também a história virtual do conceito, que chama Carta de Catité, que é para trabalhar o conceito de número, sabe? Então, também foi
duas propostas dentro dessa, que desencadeou esse episódio, para a gente poder discutir um pouco, para que ele compreendesse as dificuldades que é a organização de ensino. Então, para que ele, enquanto professor, vesse como o trabalho dele não é um trabalho fácil, que muitas vezes desmerecido aí, que a gente está observando cada vez mais. Pode passar, Edvanilson. E esse também é maravilhoso, que foi uma situação desencadeadora de aprendizagem, que a gente chama de situação emergente do cotidiano. Então, nesse encontro, a gente trabalhou um texto do Luiz Carlos Freitas, uma entrevista que ele deu, né? E nessa entrevista, para que a gente pudesse discutir o que está acontecendo, na verdade está acontecendo, e agora foi mais comprovado aí, cada vez mais, que o texto a entrevista do Luiz Carlos Freitas acertada aí com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, nesse encontro, os professores eles pudessem compreender a lógica que tem empresarial aí, e foi muito bom também. Pode passar um pouquinho. Eu até acho que coloquei até uma fala, né, que as professoras elas conseguem observar que essa lógica empresarial que se tem está muito relacionada ao quê? Às avaliações censitárias. Então, elas conseguem destacar, e a partir da leitura, das discussões do texto, e isso que é destacado como importância de coletividade, uma auto-organização, que elas falavam assim, olha, o que se tem hoje na escola, eu trabalhei com os professores há muito tempo, mostra como eles estão cansados, gente. Então, elas demonstravam assim, como são cobradas, né, como elas têm que se preparar os alunos para as provas que tem de fora. Então, elas acabam perdendo muito tempo dentro do contexto escolar para as avaliações. E isso aí ela acabou, assim, você está vendo como a gente está pensando, teve um momento que uma delas falaram, a gente está pensando lá na importância de trabalhar o conceito de fato, mas isso não é possível da forma que se tem essa proposta aí que se está, dessa reforma mesmo, que é uma reforma empresarial, que o Luiz Carlos Freitas vai falar no texto que nós trabalhamos com eles. Trabalhei com elas. Pode passar um pouco. Não, tinha professor também. Então, acho que essa é um dos autores também que nós utilizamos para discutir os dados. Pode passar um pouco. E aí, o último episódio, que a gente vai trabalhar assim, olha, pensei que não era importante o que eu fazia, né, que era uma das cenas que partiu desse episódio, e você não está sozinho, sabia? Acho que foi gratificante. Então, o que aconteceu nesses episódios para a gente poder falar e ter manifestação de coletividade? Pode passar, Ivanilson. Primeiramente, a gente, nesse episódio que gerou e escolhi essa cena, foi no momento que ela socializou os resumos delas elaborados, que uma das questões que se tem quando a gente está trabalhando, visando de fato que o professor compreenda a importância do seu trabalho, é que ele se valorize, que o seu trabalho é importante. Então, uma das discussões foi que eles têm que apresentar o que eles fazem, né, que muitas vezes não, a grande maioria das vezes que a gente vê é só o trabalho dos acadêmicos, que a gente vê nos encontros. Então, foi o quê? Foi feita uma provocação para que os professores elaborassem um resumo e que nós vimos participar do Encontro Paranaense, que esse ano vai ocorrer aqui em Foz, mas naquele ano, de 2019, ocorreu em Londrina. E elas se sentiram desafiadas, pode passar a foto, e elas foram comigo para Londrina, nós apresentamos aí um projeto desenvolvido por elas, né? Então, isso mostra o quê? Que elas compreendem que o trabalho delas é importante, e que é o que elas não têm é um tempo para poder, de fato, divulgar. Então, até assim, essa foto me deixa muita alegria, porque dessas, elas estão estudando, tentaram partir desses estudos para poder participar da seleção de mestrado. Por quê? Porque é importante. Então, elas muitas vezes não são valorizadas e elas fazem trabalho belíssimos. Então, isso que eu acho que é muito enriquecedor aí, quando a gente está trabalhando num grupo visando a coletividade. Pode passar por aqui. E como considerações finais, e depois desse longo trabalho que foi feito, eu posso destacar o quê? Que a minha tese, que eu indicava que sim, há uma inter-relação quando a gente está pensando em organizar uma proposta de formação continuada visando, de fato, a coletividade, que há uma inter-relação, sim, entre o trabalho docente, a formação continuada, e os estudos da perspectiva histórico-cultural, ela favorece, sim, uma coletividade de professores. Então, porque foi um espaço onde que esses professores tiveram
possibilidade de discutir o que é o significado do seu trabalho, a importância do seu trabalho, as implicações que te tem, né? O preocupar com o outro, né? Então, porque nós tínhamos aí colegas que estão passando por momentos difíceis, né? Devido a toda essa pressão que tem. Então, todas essas discussões perpassaram nesse grupo, esse grupo, eu entendo que houve um fortalecimento dele que ele existe até hoje. Então, e os eixos que a gente escolheu, partindo dos nossos estudos, foram de extrema importância para organizar os encontros. Pode passar, Divanilson. E aí, eu coloquei até a palavra, no caso, resistir. Eu acho que um dos autores principais nossos aí também foi o Koziki. Ele vai falar que a gente não é prisioneiro, né, do que a gente, que ele vai até colocar, não é prisioneiro da anonimidade, da barbárie, da espécie de preconceitos. Por quê? Porque ele vai falar que o ser humano, ele é um autocriador, então ele é capaz, sim, de modificar essa realidade. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Deixa eu passar um pouco. Aí eu coloquei até algumas fotos, né, das minhas amigas, que eu sinto muita falta, a gente não conseguiu ainda voltar só presencial, ainda fizemos nossos encontros de forma pelo Teams, mas ainda nós estamos encontrando, não paramos nossos encontros. E eu coloquei essa frase porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas a educação não vira política, né, por causa do professor, né, este ou daquele. Ela é política, mesmo que eu não queira. E aí eu quero agradecer aí vocês estarem me ouvindo. E como resultante da minha tese também pode passar um pouquinho, tem um grupo de estudo e pesquisa em educação matemática e trabalho docente, que ele ainda saiu do papel muito, mas a gente está lutando aí aos poucos, porque não é fácil, né, mas está lutando. Tem alguns trabalhos que a gente já publicou, né, professora? Pode passar, Divanilson? Que está em alguns resultantes da tese. Nós não tivemos ainda fôlego, ainda tem os capítulos, e ainda aqueles que estão no prelo, né, que demora séculos e séculos, e ainda eu não consegui ainda terminar o livro, né, mas eu vou terminar. Seria isso um pouco do que seria a minha pesquisa. Tentei ser bem sucinta, mas agora fica aí para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, professora Suzy Meire, pela sua apresentação, seu trabalho excelente. Vamos ver aí agora quem que quer fazer alguma pergunta. Eu vou anotando aqui, passando para a professora Suzy Meire. Parabéns, Suzy, eu acho que você foi bem, realmente. O tempo é pequeno para apresentar tudo que você fez na tese, né? Mas eu gostaria que você focasse mais, falasse um pouquinho aí, embora você mostrou os episódios, as cenas, mas como que a teoria, né, dentro da teoria, da parte mais teórica, tem, por exemplo, dentro da teoria histórico-cultural, se trabalha essa questão de episódios e cenas. Tá ótimo. Então, assim, só para... quando a gente está pensando em episódio e cena, a gente poderia, por exemplo, não partir do episódio e cena para fazer escolha. Podia, por exemplo, como é o materialismo histórico dialético, podia partir da análise de conteúdo, utilizando a Bardan, né? Mas aí nós escolhemos o episódio e cenas partindo da perspectiva histórico-cultural devido ao que a gente partiu dos estudos do grupo GEPAP. Então, eles, ao invés, por exemplo, de utilizar a Bardan, eles usam a escolha dos momentos mais significantes dentro da análise, por exemplo, que seria vamos colocar assim, do corpus da pesquisa de campo. Então, tinha todos os encontros. Hoje, eu vejo, até a Thaís estava me ensinando, que não preciso mais transcrever igual eu transcrevi. Então, eu tenho o Word e eu consigo fazer toda a transcrição, né? Então, isso é um achado. Então, a partir de fazer toda aquela transcrição, ao invés de pegar, por exemplo, categorias, eu não vou partir dessas categorias, porque as minhas categorias no materialismo são as filosóficas. Então, eu vou partir, por exemplo, era o eixo, eu tenho objetivo, meu objetivo é verificar manifestações de coletividade. Então, qual que é mais importante? Qual que daquele encontro, qual que é o episódio? Eu vou escolher como se fosse um filme mesmo. Então, naquele episódio, por exemplo, que eu estou trabalhando o trabalho humano. Então, o trabalho humano, qual que é a cena que eu trouxe mais impacto? A escolha. Então, essa vamos colocar assim, o diferencial. Ela é muito parecida, se a gente pensar, com a Bardan, sim, que
que vai fazer? Vai pegar o corpus, vai analisar, vai categorizar, a gente vai partir de episódios, o que é mais importante, significativo naquele momento. Que eu estou trabalhando, por exemplo, um dos eixos, eu vou escolher os episódios a partir do meu objetivo, que é identificar manifestações de coletividade. Então, por isso que tem o episódio, e a partir daquele episódio, as cenas importantes. Tem episódio que teve 3 cenas, tem episódio que teve 2 cenas. Seria isso? Respondi, professora. Divanilson. Bom, eu gostaria de agradecer a professora Patrícia pela pergunta. Se ela não perguntasse, eu ia também. Mas muito obrigado, professora. Parabéns, Suzy, assim, muito legal, muito bacana, né, estar aqui nesse momento que é ímpar, né, para a gente. Obrigado por compartilhar o seu trabalho, sua pesquisa, como você coloca, árdua mesmo, né? E eu gostaria de saber se as cenas, elas caracterizam como as nossas subcategorias de análise, por exemplo. Pelo que eu entendo, assim, o formato, não é? Porque você tem os episódios e as cenas. Então, os episódios seriam as categorias em outro momento, né? E de outra forma, em outra perspectiva teórica, só para a gente entender esse contraponto. E as cenas seriam as subcategorias, só que são pontos que emergem do corpus, né? Dos dados, né? Você escolhe aquele momento ou aqueles momentos, e o conjunto de cenas que, na verdade, emergem e seriam as suas subcategorias, dependendo do olhar de quem está pesquisando. Poderia ser dessa forma, pensado ou não? Hoje, Vanilson, isso mesmo, tá? Só que aí a gente não acaba não usando a palavra categoria, porque a categoria tem que ser, por exemplo, minha tese fez uma retomada da categoria trabalho. Sim. E aí trabalhou, e a partir dessa categoria filosófica, dessa retomada, que é possível, aí, no caso, fazer todo esse estudo. Mas se eu falar friamente, seria isso. Seria, por exemplo, se eu pensar lá na Bardan, então, que até a Thaís está utilizando, e orientando de mestrado, está utilizando para analisar os dados da pesquisa de campo, seria esse. Então, por exemplo, no episódio 1, vamos colocar assim, friamente, seria a categoria 1, trabalho humano. Então, nesse trabalho humano, o que seriam as categorias, subcategorias, que envolvem o trabalho humano? Por exemplo, a escolha por que escolheu a docência, professor é um ser humano, então tudo isso está envolvendo na categoria maior lá, que é o trabalho humano. Trabalho com vidas ameaçadas, então a partir dessa eu tenho, que a gente pode chamar aí fechando a categoria trabalho humano. E aí possível destacar e identificar manifestações de coletividade nessa categoria. Seria essa mesmo. Isso, então acho que eu entendi bem, né? Aí depois eu queria fazer um pedido, quando você tiver um tempinho, se puder compartilhar algum material que você tem, assim, sobre os episódios e também sobre o trabalho humano, porque a gente tem trabalhado, os dados às vezes emergem algumas surpresas, né? Então, assim, eu tenho trabalhado com o Chalot na tese, e dos dados emergiram trabalho, né? A questão do trabalho, que está relacionado à atividade docente, ao trabalho docente. Então, se tiver algo também nesse sentido, e você lembrar, puder compartilhar a respeito do trabalho, na perspectiva histórico-cultural, eu agradeço. Eu ia aperrear a professora, né? Mas aperrear é uma palavra muito nordestina, né? Então, mas aí eu deixo, não, eu já estou... Mas assim, se eu tiver um tempo, eu ainda dou uma olhada. Só porque, graças a Deus, o Chalot dá conta do trabalho docente e está dando certo. Mas nunca custa nada a gente observar outras coisas, né? E principalmente sobre os episódios. Eu vou verificar a tese da colega, né? Com certeza eu acho que já dá no BDTD, né, Suzy? Ah, tá sim. E aí, só para aproveitando, Edvanilson, que é a questão do trabalho, foi uma das coisas, né, prof. Patrícia, que deu muito trabalho. Então, eu fiz uma disciplina... Deu trabalho. Eu fiz uma disciplina no doutorado daqui, Sociedade Fronteira, para estudar o livro do Marx, o volume 1. Então, porque para poder a gente ter um capítulo
do volume 1 do Capital, que ele vai definir de fato o que é esse trabalho. Para que a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala assim, trabalho é uma atividade orientadora a um fim. Né? Então, por quê? Porque aí vai partir do que você está falando do Charlot, porque o Charlot também usa o Marx. E também o Leontiev, quando ele vai falar de trabalho como uma atividade. Porque é isso. O trabalho é uma atividade orientadora a um fim. Ela tem que visar a formação e desenvolvimento humano. Exato. O significado social tem que se aproximar com sentido. E tem a tese da Basso, que até a Thaís também está usando, ela vai possibilitar essa compreensão. É uma tese, foi feita acho que em 98, mas é muito importante aí para a gente discutir o que é de fato esse trabalho que a gente está falando. Aí tem vários, tem o Alicia Martins também, excelente, ela vai falar a personalidade do professor. Eu dei uma olhadinha no Capital, né, que o Marx ele vai também fazer a diferenciação do trabalho alienado, né, do que seria alienação no trabalho, mas o Charlot ele faz algo interessante, ele faz um movimento buscando desde a perspectiva filosófica, né, do trabalho em si, a filosofia clássica, o que seria o trabalho, até chegar no trabalho na educação, né? No trabalho, ele chama de trabalho do professor, enfim. Mas também é importante essa visão, é bem densa a leitura do Capital, né, de Marx. Mas aí quando eu vi a perspectiva trabalho, porque na tese nós trabalhamos muito com a questão da rede de atividades, da atividade, né? Mas o trabalho eu pensava, e agora? O que é que eu faço? Aí, graças a Deus, eu fui para um lado, fui para o outro, vou aperrear a professora, mas encontrei outros focos aqui e fiquei mais tranquilo. Né? Mas se você pegar, por exemplo, o livro do Leontiev, que é aquele desenvolvimento do psiquismo, ele vai falar o que é essa atividade, aí ele vai responder, é o próprio trabalho, é o trabalho visando a coletividade, é o trabalho. Então, o Leontiev, ele vai destacar. Então, quando a gente está pensando nesse trabalho que é um dos capítulos que do livro do volume 1 do Marx, é o próprio que o Leontiev vai falar, que a atividade orientadora a um fim é o trabalho. O Vasquez também vai fazer a mesma coisa, também. Atividade orientada ao fim é um trabalho. Aí a gente porque são aqueles impactos que a gente vai tendo com os dados, aquela nossa sociedade, né? Aí depois o coração vai sossegando. É difícil. Mas você sabe, quando a gente volta na tese, a gente sempre fica angustiado. Fala, ai, meu Deus. Até hoje. Mas Mas passa. Vou deixar os colegas aproveitarem você aí, tá bom? Obrigado, abraço. Obrigada, tá? Deus te abençoe. Parabéns pela apresentação. Tem mais alguma pergunta, gente? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Estão tudo com vergonha, né, Suzy? Foi muito complexo a coisa, né? Ai, me desculpa, eu tentei ser sucinta, né? Porque ultimamente a gente anda muito cansado. Eu vou fazer uma apresentação mais sucinta, nem trouxe aí todos os conceitos, mas eu acredito que se tiver alguma dúvida. Ô, Suzy, boa tarde. Boa tarde, Silvaninha. Eu anotei aqui uma sigla que você colocou lá no início da sua apresentação, MHD. Ah, tá. É materialismo histórico dialético. MHD. Tá, isso, acho que é isso mesmo. É o materialismo histórico dialético, que aí eu acabei abreviando. Tá? Só lembrando aí que o materialismo histórico dialético eu não comentei, mas ele é um método que foi criado pelo Marx e pelo Engels. Então, que a partir desse método é que é possível obter o conhecimento científico de algo. Então, por isso que tem muitas críticas, tá? Porque as pessoas às vezes não entendem, mas que ele vai indicar que a gente tem que tentar compreender quando eu vou estudar algo, a importância que se tem de se apropriar do que se tem e fazer todo o movimento para obter a realidade. Então, essa realidade que é o conhecimento objeto em si. Seria isso. Obrigada. Suzy, eu queria te perguntar com relação aos encontros que você ainda está fazendo com esses professores. Assim, como que vocês conseguem encontrar um dia comum? Esses professores, eles atuam lá nas escolas? Você tem conseguido se reunir com eles, assim, com que frequência? Então, esse ano, uma coisa que também é importante que eu acabei não destacando, que é a parceria que a gente tem com o núcleo, tá? Essa parceria é de extrema importância para que se tenha encontros, tá? Então, quando a gente está pensando todo esse movimento, é essa parceria que foi conseguida durante um longo período.
Devido a vários acontecimentos que a gente tem no Paraná, que vocês sabem, não está fácil, não. Então, a gente está fazendo os encontros virtual. Então, esse ano, a gente se encontrou, não era toda semana, nós encontramos uma vez por mês, e o nosso propósito que a gente estava desenvolvendo esse ano era para discutir o que é um projeto de pesquisa, quais os elementos que tem no projeto de pesquisa dentro da educação matemática. Então, foi essa última proposta que a gente finalizou. Não está sendo fácil, tá? Está muito complicado, e os encontros, para não perder, vamos dizer assim, para não perder esse grupo, a gente está fazendo mesmo que seja de forma online, tá? Então, uma vez por mês, de forma online. Tá? Mas o ideal é que seja presencial, mas enquanto não é possível, a gente está fazendo assim. Joia, obrigada. A Silvana, acho que levantou a mão. A Ana Paula também. Suzy, seria muito abuso se eu pedisse assim para você detalhar um pouco mais como que se dá assim no encontro o episódio cena. Igual você estava falando com o Edvanilson, por exemplo, episódio trabalho humano, aí tudo que envolve esse trabalho humano. E como que se dá assim a captura da cena? Assim, eu não consigo entender. Então vamos pensar assim, por exemplo, deixa eu pensar no último episódio. Função educativa. Então, uma ideia de mostrar lá essa questão da manifestação de coletividade é tentar fazer com que mostrar, identificar se de fato esse movimento que teve, essa auto-organização, para a manifestação de coletividade, ela tem que possibilitar esse conhecimento. Então, ela tem que ter essa função educativa. Então, por exemplo, o episódio 3, eu escolhi o episódio, chamei de função educativa. O que é a função educativa? Que o grupo, o espaço social, ele possibilitou essa, vamos dizer assim, que o significado do que é a formação continuada se aproximasse e com isso tivesse, de fato, aí a manifestação de coletividade. Então, esse era um episódio. E para poder identificar, no episódio 3, a função educativa, eu escolhi uma cena. Qual que é a cena que era a função educativa? Para mim, de acordo com a minha fundamentação teórica, não pode ser só para mim, tem que ser, pensando no materialismo histórico dialético, o pesquisador tem que pensar, partindo da minha teoria, qual o momento que eu posso identificar que teve uma função educativa. Por exemplo, quando esse professor, ele tem na sua fala, que até eu peguei a cena, que ele fala assim, pensei que eu fazia não era importante. Isso identifica, dentro desse episódio aí, essa cena como importante. É uma cena. Então, a partir dessa cena, qual o momento que ele falou isso? No momento que ele foi apresentar o resumo para os colegas, no momento que ele destacou e indicou como é que foi a apresentação dele lá, que ele participou do EPREM. Então, essa é um exemplo aí de escolher a cena. E aí, Silvaninha, é muito complicado a gente escolher essa cena, e outra coisa que a gente tem que pensar, mesmo que eu escolhesse cenas diferentes, aleatórias, se o meu método é o materialismo histórico dialético, o resultado ao final ele vai ter que ser o mesmo. Porque se eu pensar assim, o Leontiev e o Vygotsky, eles não tinham a mesma categoria, vamos colocar, mas ao final, o conceito que seria formação e desenvolvimento humano, ele tem que ser o mesmo. Então, ao final, mesmo que eu escolha cenas diferentes, ao final tem que ser identificadas as manifestações de coletividade. Então, as cenas, ela acaba partindo, sim, desse estudo desse pesquisador. Pode ser que você pegue meu corpus e que você desenvolva a tua pesquisa, não vai escolher as mesmas cenas. Mas, ao final, de análise, partindo dessa fundamentação teórica, tem que ter partir dessas conclusões no final. Eu consegui responder? Sim, bacana, Suzy. E essas cenas, elas sempre partem depois que o participante já fez uma reflexão, ou pode ser inicial, assim, antes de refletir sobre aquele episódio? Então foi assim. Na verdade, o episódio é assim um encontro, né? Seria isso, mais ou menos? Um encontro dirigido? Seria assim, os encontros foram ocorridos no ano de 2019. Então, por exemplo, no episódio 1, que tem uma da cena lá, a cena 1, que é a escolha, foi o momento que eu visitei esses colegas, esses professores na escola, né? Foi um momento de, vamos dizer assim, ou na casa. Então,
Como que você vai constituir? Você pode, ao final pode ser, mas pode ser também ao final que você vai concluir e fazer toda a retirada de cenas. Porque a partir do momento que você tem esse seu corpus, você vai fazer essas escolhas, mas essa finalizar mesmo é só ao final. Tanto é que, mesmo depois da qualificação, foi feito algumas solicitações, né? Então, essa escolha aí pode ser, não necessariamente precisa ser no início, Silvane, que você, enquanto pesquisadora, vai escolher qual cena você. Mas você tem que ter, desde o início, o objetivo que você almeja, desde o início, fazer uma organização de encontros com fundamentação teórica. Então, não posso pegar e chegar lá e desenvolver, senão não é esse o princípio que se tem aí da perspectiva histórico-cultural. Tem que fazer todo um trabalho de organização, né, com objetivos específicos. Então, eu quero trabalhar, que ele entenda o que é o trabalho visando o pensamento teórico. Então, eu fui lá e escolhi trabalhar a atividade orientadora de ensino. A situação desencadeadora, a Cordas Mil e a carta Catité, ela tinha objetivo. Ele tinha que entender, por exemplo, teve uma que, ao final, falou assim, nossa, eles não estão entendendo nada que eu estou falando. Por quê? Porque a hora que ela foi trabalhar o conceito de número, ela começou a pensar, olha que dificuldade que se tem, né? Então, porque leva ele a entender o que é um pensamento teórico, o que é apropriado no conceito. Não que ele não saiba, claro que ele sabe, mas leva ele a discutir com os colegas. Olha, ele não sabia nem o que eu estava falando. Então, é mais ou menos assim, você vai, a partir dos seus dados, né? Claro, quanto mais estudos você tem, quanto mais recente for, e poder ir já até selecionando, é interessante, mas no final mesmo, você, enquanto pesquisadora, que vai organizar aí as suas cenas, para construir seus episódios. Obrigada, Suzy. Espero ter respondido. É Ana Paula, acho que não. Está desligado, Ana Paula. Eu com essa mãozinha, gente, eu tiro a mãozinha e esqueço de tirar o microfone, ô gafe, sempre. Suzy, eu queria, assim, entender um pouco melhor, acho que é porque eu estou começando a entrar nessa fase, assim, na minha tese, de entender um pouco melhor a questão da análise, a análise dos dados. Você podia detalhar um pouquinho mais, assim, como que você fez para fazer essa análise desses dados? Ana Paula, a primeira coisa que você vai fazer a análise dos dados é muito importante você entender o que é a sua tese, quais são os objetivos. Então, esse é o foco. Então, por exemplo, como eu sabia qual era o meu objetivo, que eu tinha que identificar manifestações de coletividade, a minha análise partiu de minhas escolhas de cenas, e até você pode olhar que os meus... não está compartilhado, mas você pode depois verificar que os meus episódios estão muito relacionados com os eixos temáticos da formação continuada. Porque a partir dessa escolha, desses eixos temáticos, eu ia ter que entender se eu conseguia ou não trabalhar dentro dessa proposta, apesar de ter feito toda uma organização, para ver se eu consegui, de fato, aí, no caso, atingir o meu objetivo, e assim concluir que a minha tese, de fato, ela pode ser provada. Então, essa análise, a primeira coisa que eu indico é assim, ter todo um apoio teórico, porque a partir do momento que você tem esse apoio teórico, você vai conseguir fazer a sua análise. E nunca esquecer desses capítulos anteriores que te respaldam. Então, porque o que a gente tem hoje é que a pessoa faz todo um estudo teórico, quando chega no de análise, ele não utiliza. Você não pode partir disso, tem que partir, eu já tenho um estudo teórico. Como que aquele estudo teórico vai possibilitar eu, de fato, falar, olha, partindo, por exemplo, da lógica empresarial de ensino, por exemplo, que era uma das minhas cenas, que era do episódio 2. Então, como é que eu fiz a análise? Quando esse professor fala assim, eu sei o que tem por detrás tem essas avaliações que eu estou... então, eu vou trazer meu autor, que é o Luiz Carlos Freitas, que ele vai falar assim, nos locais na onde a reforma empresarial está mais avançada, lá acontece o quê? Os professores perdem mais tempo para poder, em vez de dar aula, para ficar preparando os alunos para a prova. Vai chegar um momento na qual esses professores, o Estado vai comprar mais sistema de apostilamento, vai comprar plataformas, e tudo isso os professores estão falando na sua fala. Então, essa análise foi possível porque, por detrás, eu tinha alguém que me fundamentar. Quando o professor falava, o governo do Paraná, esse ano, ele comprou tal aplicativo. Então, ele fala assim, como o Luiz Carlos Freitas estudou
a reforma empresarial mais avançada que está lá nos Estados Unidos, comprova que, de fato, o que está acontecendo aqui, o que essa professora vai falar. Então, a minha sugestão que eu dou de análise é pensar assim, ver qual é o seu objetivo, ver quem são os seus autores, porque quando você tiver os dados, você vai falar, puxa, isso aqui que essa professora falou, está lá. Aquele autor já falou aquilo para mim. Acho que é uma forma. Então, vamos ver se eu entendi. Basicamente, você procura dentro da fala dos participantes que você tinha, né? Você procura, não sei se a palavra é certa. Fundamentos teóricos que possibilite confirmar que aquela fala dele não é que aquele dado que eu tenho não é uma minha opinião, não é esses dias até eu não vou falar o nome, né? Mas não é um juízo de valor, mas sim é um autor, tem fundamentação teórica. Não sou eu que penso isso. Isso tem estudo. Então, por exemplo, o Luiz Carlos Freitas, ele fez um estudo não só nessa reforma nos Estados Unidos, ele fez um estudo lá no Chile também, que também está mais avançado. Então, eu vou partir, não, porque as pessoas, às vezes, equivocadas, não entendem o materialismo histórico dialético, vai achar que a gente, você já tinha essa opinião formada. Não, essa opinião formada é a partir de conhecimento teórico de alguém que estudou. Não, por exemplo, o Frigoto. Ele não estudou um ano, 40 anos ele está estudando isso. Então, é a partir desses autores. Para deixar claro, Ana Paula, que não é minha opinião enquanto autora, e nem daquela professora que falou, mas todo um estudo teórico que tem por detrás. Não, é essa ligação que eu fiquei tentando entender na sua fala, né? Tipo, você busca dentro dessa, você tem esse aporte teórico, né? Essa base teórica, e aí na fala desses professores você tenta encontrar, vamos dizer assim, similaridade com esse aporte teórico, né? Eu não sei se a palavra certa é essa. Eu tento buscar fundamentos teóricos que possibilite obter conhecimento desse objeto que estou estudando. Então, eu tenho que buscar esses autores, com muito cuidado aí, né, porque às vezes as pessoas não compreendem. Seria isso. A gente é muito apaixonada, é muito complicado. Eu sei. Givanilson está desligando. Olá, Suzy, mais outra. Aproveitar você aqui. Primeiro, é uma pergunta que veio e depois sumiu e voltou novamente. Eu gostaria de saber a diferença para você, né, na sua percepção, e com base nas leituras e na fundamentação teórica que a colega se debruçou, a diferença entre trabalho coletivo e trabalho colaborativo. E a segunda questão é sobre... É uma pergunta que eu sempre me faço, e é bom porque a gente está num ambiente assim amigável, que às vezes é uma pergunta que, se viesse de outra pessoa, não, isso é uma pergunta que tá mal intencionada, alguma coisa desse tipo, mas em mim com certeza não vai vir. Mas eu queria saber qual a originalidade da sua tese. É uma pergunta que sempre me faço, eu acho que cada um de nós que estamos nesse movimento de realizar a tese, né? Desculpa os passarinhos, as calopsitas. Ai, que lindo. Mata, muito melhor os passarinhos do que os cachorros todos latindo aqui na rua. Delícia, coisa linda. Então, são duas perguntas, né? Essas aí são, eu prometo que eu espero não ter mais, mas essas são chaves para mim, porque a gente se pega, né? Se questionando onde está a originalidade, e nós os revestimos, né? Da nossa tese, enfim, faz parte da gente, né? Da nossa história, e só cada um de nós sabe o que nós estamos trabalhando, estudando e buscando. E quando termina, parece que você quer sempre voltar para fazer mais e não pode, né? E o tempo não dá. E assim, só para esclarecer, seria a questão do trabalho coletivo e trabalho colaborativo, porque você migrou para a questão da coletividade, né? E a questão também da originalidade. Obrigado desde já, tá? Obrigada eu, Givanilson. A primeira questão que a gente vai falar da diferença entre trabalho coletivo e trabalho colaborativo, eu responderia a seguinte coisa, é uma questão, vamos colocar, de posicionamento mesmo político. Então, eu entendo que trabalhar a questão do trabalho coletivo, eu vou retomar a categoria trabalho, eu vou afirmar que eu entendo que o trabalho que se tem hoje na sociedade, que é o abstrato, ele não é o trabalho que visa uma coletividade. Então, quando, por exemplo, que teve o estudo da perspectiva histórico-cultural, que é um dos autores que eu gosto muito também, que eu não citei aqui, mas que ele é o que me fundamentou,
que é o Pistrac, ele vai falar assim, se eu quero mudança, eu tenho que tentar mudar a forma que se organiza o trabalho na escola. Então, eu tenho que partir de um trabalho coletivo, eu tenho que pensar... Então, quando a gente usa a palavra trabalho colaborativo, na minha posição teórica, por isso que é a escolha, ele acaba não trazendo as mazelas que se tem, na minha opinião, enquanto pesquisadora. Então, quando eu falo trabalho coletivo, vou ter que debater, vou ter que trazer Marx, vou ter que discutir, falar o que é trabalho abstrato. E quando eu trago trabalho colaborativo, não necessariamente. Então, foi mais mesmo uma posição política, até mesmo quando eu usei a palavra, por que alguns me perguntaram isso na Amped foi terrível. Então, me perguntaram assim, por que você usou a palavra, você não usou, acho que era aprendizagem? Falei, porque quando a gente está pensando na sociedade que a gente tem que falar alguns termos, eles são importantes para poder resistir. Então, se eu fosse pensar o porquê isso, eu não saberia mais destacar isso. Claro, se você for analisar os pesquisadores, eles vão partir que trabalho colaborativo visa também essa auto-organização, visa que também vai falar. Mas eu parti que mais uma posição mesmo política, de usar mesmo a palavra coletividade para retomar alguns conceitos importantes que não são muito trabalhados dentro da educação matemática. Certo? Seria isso mesmo, para diferenciar aí por quê. Tá? E se você for pensar, é utilizado como sinônimos, tá, Edvanilson? Né? A professora Patrícia é uma estudiosa, né, professora? É sinônimos, como se fosse, né? São sinônimos, acaba sendo. Mas eu usei mais, eu e a professora Patrícia, e eu agradeço imensamente a professora Patrícia, ela me deu total autonomia, né, confiou, né, você quer isso? Vai. Isso é importante aí, de um orientador, e ela me possibilitou isso, e eu agradeço imensamente. É porque o colaborativo também, aí, de repente, surge sempre aquela questão da cooperação. E aí fugiria totalmente dessa questão do coletivo, né? Então, por isso que eu falo, não importa o tema, mas teria que estar realmente posicionado, né, a partir da fundamentação teórica aí, né? Isso. Mas aí é legal também, né, professor, que toda vez que eu falava por que eu uso esse termo, eu colocava seguida na minha fundamentação, eu uso isso aqui, é mais uma posição política mesmo, por utilizar esse termo. Com relação à originalidade, Edvanilson, considero que o movimento que eu fiz dentro desse grupo de formação de professores, que é professores de matemática, trabalhando questões políticas como foi trabalhada, é original. Né? Porque eu tentei fazer um estudo para tentar identificar nas propostas, mas eu nem coloquei isso na minha tese não era esse foco, né, prof? Então, a gente acabou nem trabalhando isso, mas você pode até fazer um levantamento, né? Fica aí até uma sugestão que eu quero fazer quando tiver pernas, não se trabalha essas questões. Então, e essas questões trabalhadas, por exemplo, políticas mesmo, né, sabe, de reforma empresarial, de discussões em relação ao que está acontecendo, ela acaba, às vezes, não sendo trabalhada. E não sendo muito bem aceitas também, tá? Discutindo isso, aproveitando aí para falar dentro da educação matemática. Porque sempre as pessoas acabam, de forma equivocada, não querendo, às vezes, discutir, colocar... sempre a ideia que se tem assim, já está aí agora. Não é assim que funciona, né? Para nós que parte do marxismo histórico dialético, está aí, a gente tem que lutar contra. Não é está aí agora, não. Está aí, vamos lutar, que não tá bom. Então, isso, eu acho que a originalidade seria a partir dessas propostas, né? Dentro de um grupo de professores de matemática, trabalhar questões relacionadas, questões políticas, fazer essa relação. Então, não é fácil, é muito difícil, confesso para você, mas penso eu que essa originalidade seria aí da minha tese. Obrigado, Suzy. Eu que agradeço, Dionísio. Então, tem mais alguma questão, gente? A gente sempre gosta muito de falar o que a gente escreveu, né? Porque os participantes aí que vieram conhecidos da professora Suzy, não querem se manifestar? alguma questão, gente? Meus alunos, e a minha sobrinha, né? Fico muito feliz aí de estarem aí participando. Muito bom. Acho que não.
Pode perguntar, gente. Vou perguntar aí, que eu acho que pode ser que colabore com quem está escrevendo a tese. Que dificuldade que você encontrou sobre, assim, o que você achou mais difícil com relação a, não a escrita, mas assim, a esses encontros com esses professores? Tem alguma coisa que você consegue, assim, destacar que foi muito difícil, que você ou não conseguisse reunir, ou então você não conseguisse se posicionar dessa forma política que você estava tentando, se eles foram muito resistentes a essa tua posição? Obrigada, Karina, da pergunta. Então, Karina, essa aí que é o legal da nossa, quando a gente está pensando de organizar. Então, pensando, a gente tem que ter esse cuidado. Eu conhecia os meus professores, eles são meus amigos. Eu acho que, além dessa dificuldade, é muita dificuldade de entender assim, que era até uma resistência em relação a trabalhar com a formação continuada com os professores. De forma nenhuma magoá-los, né? Eu tinha muito cuidado disso. Então, na organização dos encontros, eu tenho que fazer uma forma que leve à discussão. E essas discussões, ela tem que ser desencadeada de forma de diálogo mesmo, de cuidado, mais cuidado ainda por isso, porque não é um grupo que eu criei depois, tchau. Não, é um grupo que é constituído desde 2007, a gente se encontra regularmente, né, e eles vão ler o meu trabalho. Então, eu tive muito essa preocupação. Então, os encontros, cada texto que foi escolhido, cada proposta foi com essa preocupação, para gerar discussão. E para que eu não... É claro que, gente, que a gente vai se posicionar, a gente vai discutir, mas que isso viessem a partir das discussões do texto. Então, por exemplo, lá que é um dos textos que eu acho que foi mais polêmico, que era a entrevista do Luiz Carlos Freitas. Então, que ele, por exemplo, ele apresentou como a reforma empresarial está mais avançada, ela sai no jornal dos Estados Unidos a nota dos professores. Qual nota que ele tirou naquela avaliação? Então, para desmerecer mesmo o professor. E aí, junto dessa discussão, o professor Luiz Carlos Freitas falava assim, tem um projeto de lei que já está entrando, está aqui, tipo assim, sendo cozinhado para isso ocorrer para a gente. Por exemplo, quando se tem as discussões que a escola melhor, os professores são compensados, lá já está num nível mais avançado, lá o plano de carreira do professor não tem plano de carreira, é vinculado a isso. O salário do professor é vinculado à nota que o aluno tira nas avaliações censitárias. Então, essas discussões foram possíveis a partir de uma organização, partindo do quê? De situações que a gente vai chamar lá, que tem um nome, né, que é um problema, situações encadeadoras de aprendizagem, e essa gerou essas formas, para que eu não corresse esse risco, tá, Karina? Porque eu tenho que lembrar que esse grupo ele é formado de várias pessoas, cada um tem sua posição, mas que essa posição ela seja discutida com autores e de dados, não de minha opinião, mas dados. Lá está acontecendo isso. Essa reforma não começou agora, lá começou no início da década de 90. Então, aí é bem legal. Só para, antes da Silvânia aí, só para ver se você pode complementar, assim, esses textos que você trazia, o que você trazia para trabalhar, eu sei que tinha uma discussão, mas assim, você trazia previamente ou tinha coisas que surgia ali do grupo? Seria legal de estudar tal coisa. Ou sempre você trazia alguma coisa já pensando para aquilo que você queria, assim, você queria junto com eles, né? Tá, então, outra coisa também que também é importante quando a gente está pensando nisso na coletividade, que aí o Pistrac me ajudou enquanto fundamentação teórica, e o Kozicki também, ele vai falar assim, que, inclusive, se eu quero mudança, eu tenho que fomentar que eles queiram discutir isso. Então, eu não posso, por exemplo, deixar é isso que é legal, tem no capítulo 2 da minha tese, que ele vai discutir essa questão da liberdade. Essa liberdade é uma liberdade, mas é uma liberdade, sim, eu trouxe textos, e esses textos, e até foi uma coisa que a banca pediu, que eu fizesse no final do anexo, colocasse tudo que eu trabalhei. Mas aí, sim, nos encontros surgiu, por exemplo, alguns assuntos que eles consideravam importantes. Então, por exemplo, com a questão da avaliação. Então, a gente discutiu, trouxe um texto, que foi fomentado a partir dos encontros. Mas, respondendo e deixando bem claro,
Quando eu penso na coletividade, inclusive os assuntos, eles têm que ser fomentados para que gere necessidade. Por quê? Porque eu não posso deixar livre. Então, eu tenho que tentar fazer com que o grupo leve o grupo a compreender que é importante ler um texto do Luiz Carlos Freitas, que é importante trabalhar um texto do Miguel Arroio. Então, essas coisas aí, e não é assim eu vou impor, mas eu tenho que fazer um movimento, mobilizar para que isso ocorra. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário se eu quero coletividade. Coletividade significa conhecer a realidade, e para conhecer a realidade não é senso comum, é conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo, senão eu vou ficar medicada, achar que tudo é culpa minha responsabilidade, e aí não vai adiantar, não vai favorecer aí uma formação continuada. Antes da Sil falar, Nada. Só para complementar essa fala da Suzy, de fato, não é fácil a gente fazer uma formação, principalmente quando se trata de professores já fora do ensino básico, no ensino superior. É uma dificuldade muito grande você unir, né? Você tentar um grupo e que esse grupo fique do começo ao fim. Na formação inicial, ainda por projetos e tal, a gente até consegue um grupo, né, que fique do começo ao fim, porque a gente consegue ali articular de uma forma melhor. Mas na formação continuada, com professores que têm uma dinâmica, uma demanda de trabalho muito intensa, não é fácil. Não é fácil de manter o grupo do começo ao fim. É bastante difícil. E isso aí tem que ser levantado, Ana Paula. Por que é difícil? Por que eles estão cansados? Tudo isso tem que ser trabalhado na proposta de formação continuada que visa a coletividade. Eles não se sentir culpados. Por que ele não quer trabalhar no sábado? Porque ele está cansado. Trabalhou 40 horas, semana inteira, um desgastante. Por que eu tenho que obrigar esse professor, por exemplo, a trabalhar no sábado? Então, isso tem que ser perpassado na discussão. Não responsabilizado. Isso que eu sempre falo. Não podemos jamais responsabilizar esses professores. Os professores estão sendo esmagados. Essa nem sei se é a palavra, mas estão sofrendo. Eu nunca vi, nessa caminhada que eu estou desde 2007 com professores, o tão cansado que eles estão, tão pressionados que eles estão por esses governos visando notas. Estão judiando deles, gente. Não tem quem aguenta, não. Silvane. Ai, Suzy, vou voltar naquela temática do episódio cena. É que a gente vai se apropriando, tentando, né, se apropriar de tudo que o projeto do Formem, desse projeto tem proporcionado para a gente, né? Daí eu fico, nessa questão do seu episódio cena, me remeteu muito ao trabalho da Mariane, que é o trabalho que ela utilizou rodas de conversa. É isso, né, prof? E daí, aí você falou que se inspirou muito nesse grupo GPAP. O que seria esse grupo GPAP? O que ele... Só para destacar que eu não falei, né, prof. Patrícia, minha co-orientadora era a professora Anne. A Anne, ela faz parte desse grupo GPAP, que é o grupo que é o grupo de pesquisa lá da USP, do professor Ori. Eles que usam esse conceito, partindo, né, professor, foi ela a sugestão da Anne Maria, até para a gente colocar, ao invés, por exemplo, de não... Poderíamos estar, Silvaninha, ter utilizado a Bardhan, utilizar a palavra, em vez de episódio, colocar categoria, por exemplo, desenvolvimento humano. Quais são as subcategorias que está desenvolvimento humano? Eu estou pensando em desenvolvimento humano, então o professor e sua atividade mediadora. Qual outra, que falas que vai estar? Né? Que mais? Que eu estou trabalhando com desenvolvimento humano, eu tenho que ver que a lógica empresarial afeta, né? Então, essas seriam as subcategorias. Então, esse conceito, vamos pensar assim, de análise, de forma de análise, ele é oriundo porque a professora Patrícia chamou a nossa para ser orientadora do trabalho, a professora Anne Maria. Então, é mais uma opção mesmo que se teve, gente, porque ela estava trabalhando nesse grupo, essa questão chamada episódio, mas, sim, eu posso pensar como que a gente tem que ter muito cuidado, não pode usar palavras categorias, tá? Quando a gente está, porque categoria é categoria filosófica. Mas o episódio seria isso, tá? Seria pensar a partir dos teus dados, que é o teu corpus lá de levantamento de investigação de campo, qual que tem mais que eu vou possibilitar e identificar manifestações de coletividade. Então, desenvolvimento humano. Aí, dentro dessa, eu vou escolher as subcategorias que eu vou chamar de cenas.
Então, seria como se fosse um método para organizar o material coletado, né? Uma metodologia, os procedimentos metodológicos. É como se fosse isso, como se fosse uma escolha de como, como a professora Patrícia explicou muito bem, como se fosse uma escolha de como vai analisar. Por quê? Porque método, para a gente tem que ver, método é um materialismo, método de investigação, mas é uma forma de analisar os dados. Sim, é uma forma de analisar os dados, a gente optou por chamar, em vez de utilizar Bardão, utilizar como o pessoal lá do GEPAP utiliza, que é o grupo de pesquisa da professora Anne Marie, que trabalhou junto com a gente, comigo e com a professora Patrícia. Que eles trabalham a Mariane... então, né? Desculpa, eu não ouvi. Então, eles trabalham com esse conceito de metodologia, episódio, cena. Isso mesmo. Ao invés de usar a Bardão, ao invés, por exemplo, de utilizar a análise textual discursiva, que também é uma forma de analisar os dados. Né? Isso. Mas ela, partindo do materialismo histórico dialético, a melhor que se tem, de acordo com os pesquisadores, que não dá contradição, seria análise de conteúdo. Não, seria análise de conteúdo. E eu nem preciso, na verdade, eu nem preciso utilizar, alguns autores vão falar que nem vou precisar de fazer essa forma aqui que a gente fez. Mas é mais de forma que a gente fez para poder ficar mais didático possível. Então, e também, só complementando, aí, Silvânia, são opções mesmo, que nem na pesquisa colaborativa, eles não falam em categorias e subcategorias, eles falam em eixos temáticos, né? E subeixos, lembra? Tem várias, então tudo vai depender de onde, na hora que você está ali. Mas que nem a Suzy falou mesmo, como tinha a Anne Marie como co-orientadora, e no grupo lá deles, eles usam essa questão de episódios e cenas, então o caminho foi esse. Muitos também estão usando a questão dos episódios agora nas análises de narrativas, por intermédio de outros. Então, tudo vai depender, Silvânia, de quem você tiver ali focando mesmo, entendeu? São escolhas que, né? Porque que nem a Suzy falou, no caso ali, a categoria dela era trabalho, o trabalho humano. Então, não tinha como você chamar categoria e categoria. Não dá contradição. Então, afinal, o que é a categoria? Né? Então, por isso que tem essas opções, né? Edvanilson? Obrigada. Eu acho também assim que a Suzy, né, utilizou essa perspectiva de cenas e episódios porque dialoga com a questão da atividade orientada ao ensino do Ori. Então, eu acho que casou bem, né? Porque ela já vinha nesse movimento. Então, foi nesse mar, né? Você pegou essa onda e foi nela, né? Então, pois sim, mas aí assim, é importante essa sensibilidade, eu acho, de quem está fazendo a pesquisa, né? Para que não haja também esse conflito epistemológico no que diz respeito à metodologia de análise, né? No nosso caso, nós temos utilizado Sousa e a questão das unidades temáticas de análise. Então, não se fala em categoria, são unidades. Unidades de análise temática, que seriam as cenas. Então, mas como nós vamos nesse movimento de unidades, de níveis de análise, aí é algo que a gente tem que ver, né? Se vale ou não a pena, né? Professora, a senhora quer falar? As unidades seriam as cenas. Os episódios, não é? Não, as dimensões são os episódios. Isso. A dimensão colaborativa. Isso, então, as dimensões, E verdade, as cenas seriam as unidades de análise temática, né? Que emergem dos dados. Mas é super... Quem está nesse movimento, eu acho que vai super simples de você... Porque cada perspectiva teórica eu não conhecia, Suzy. Foi uma indicação, né? Dos membros da banca. Então, assim, graças a Deus que eu estou aqui para ver sua apresentação e a gente tirar essas dúvidas, porque é importante, mas eu acho que eu estava refletindo aqui, depois a gente vai conversar aí, a professora, né? A questão dessa essência e desse movimento, porque tudo tem que dialogar na tese. Então, se você tem no movimento, você está trabalhando com um determinado eixo, então o que você está trabalhando é importante que tudo dialogue, né?
a análise em 3 tempos, né? Como está sendo esse movimento. Então, o Souza já tem uma perspectiva e não se fala em categoria. Não se falar em categoria, você está assassinando a metodologia proposta, né? Então, são unidades de análise temática, enfim, também não se fala em cena no momento. Mas é isso. Eu acho interessante também, é uma coisa que eu fico refletindo, é que você pega um trechinho, né, algo bem específico, né, da fala. Nós, na verdade, utilizamos um software para transcrever todos os episódios. Então, assim, são muitas leituras até você ter essa sensibilidade e captar a essência dos dados, não é? Mas, assim, Deus vai nos dando sabedoria, a gente vai prosseguindo, né? Agora, Suzy. Ó, vou falar boa tarde para o Reinaldo, olha aqui. Ah, tá é? aqui. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Então, Suzy, e agora tem um software que a Ana Paula está usufruindo já. O Armando que indicou na última reunião que nós tivemos, o tal do TAC, quer dizer, na verdade, ele esqueceu de falar durante a reunião, ele falou depois, e eu já falei para a Ana Paula, o tal do TAG-TIC. É uma extensão do Meet que vai gravando, já vai gravando e transcrevendo tudo que a gente está falando. Então, a Thaís, ela está usando do próprio Word que você coloca e ele vai transcrevendo. Assim. Mas só para destacar que, apesar de, não apresentei aqui, não é só trecho, não, porque depois, quando a gente pode escolher até uma cena, mas dentro dessa cena que eu escolhi, eu vou ter que pegar outras falas para constituindo essa discussão. Então, não pode, por exemplo, pegar só uma, né? Por exemplo, que ele falou tal coisa. Não, depois dessa cena vai ter que fazer um diálogo e pegar outros, vamos colocar um capítulo, sei lá, vamos colocar dentro. Porque ela não é só recorte, não, para poder, de fato, ter conhecimento. Porque é uma falha, às vezes, também disso, tá? Porque coloca só um aí, o que tira do contexto, né, que pode acontecer. Então, tem toda essa preocupação aí na escolha de cada episódio, cada cena, para não ter esse perigo, né, que a gente tem. Porque antigamente, no século passado, quando eu fiz o mestrado, você tinha que anexar todas as suas transcrições, né? Hoje não precisa mais. Mas, então, para a gente não ter também esse perigo aí de achar que a gente pegou só um recorte, não, a gente coloca toda a fala inteira para poder ficar claro que não foi tirado, vamos colocar assim, que a pessoa quis falar de contexto, para não ter esse risco. A gente teve que ter toda essa preocupação. Olha, é muito trabalhoso, tá, gente? Eu acho que qualquer uma das que vocês escolherem para fazer análise é muito trabalhoso se você quer fazer um trabalho sério, porque você tem que ter muito cuidado, porque você está mexendo com pessoas que confiaram em você, que ficaram com você lá, por exemplo, são meus amigos há mais de 2 décadas quase, então é mais ainda cauteloso. Então, não posso de forma nenhuma aí tirar do contexto que a pessoa falou. Então, tem essa preocupação. E, claro, novamente, pensando em todo o teórico que você vai chamar, é trabalho, mas você se prontificou a fazer uma tese, então você tem que fazer um trabalho bem feito, senão não valeu a sua vida aí 4 anos que você dedicou a ela. E todo no empenho, né? Da família, da orientadora. Mais perguntas, colocações? Não, pessoal? Bom, se não tiver, eu agradeço, Suzy, foi muito bom, tá vendo? Como é bom essas nossas conversas, né? Eu sei que está todo mundo muito... né, cheio de trabalhos, está complicado, como você mesmo já comentou aí, né, a respeito até da dificuldade de se fazer formação continuada com as professoras, né, de se achar um horário, né, disponível de modo, né, mas como você mesmo ressaltou, a importância do apoio do núcleo de ensino aí, né, e tanto eu como você, a gente sabe que isso é muito importante, porque nós só conseguimos realmente fazer com que as coisas fluíssem quando a gente teve esse apoio, né, Suzy? Isso mesmo. Porque, caso contrário, aí
o boca a boca, o convite, né, de pessoas que... Mas quando você tem um apoio, a situação muda, né? Muda completamente, né? Então, é nesse sentido. Mas foi muito bom, né? Poder contar com você aqui, que eu também sei que você você ter achado, foi difícil da gente achar um dia, né? Mas esse dia aconteceu, então foi muito bom. Agradeço tremendamente, e até porque, né, Suzy, para ficar nas memórias do Formei, né? Devagar aí nós estamos criando essas memórias aí, né? Eu parabenizo aí a ideia do projeto, é muito importante, né? E porque isso faz a história de um grupo, né? E mostra a importância que tem do grupo de pesquisa. Meu grupo está começando ainda, mas eu espero também que um dia poder, aí, depois de 20 anos, fazer essas... Não, então, mas a gente vai daqui 10 anos, a professora vai ter mais. 10 anos, mas poderia ser quase 20 se eu tivesse trazido o grupo e não. Então. O grupo não, mas eu entendo que é de grande importância. A gente daqui 10, depois mais 10, então essa vai ficando um pouco dessa trajetória. Eu agradeço aí o convite e agradeço a todos os colegas que estão aqui, porque eu sei que todo mundo está numa correria e achou um tempo e está aqui. Os meus alunos também de estar participando, minha sobrinha, agradeço de coração aí todos. Aí. Muito obrigada. Pode falar, Reinaldo. Então, parabéns aí, Suzy, pelo trabalho. Eu, apesar de ter ficado um pouco afastado das atividades, das reuniões presenciais, né? Porque tomei outro rumo, vamos dizer assim, mas eu acompanhei, de certa forma, né, a tua pesquisa, mesmo que de longe, né? E a gente sabe que dá bastante trabalho. Queria ter acompanhado hoje desde o começo, mas eu comentei com a professora que eu tive um contratempo que me ocupou até agora há pouco, né? Mas depois eu vou assistir. Eu vou assistir para aprender um pouco mais. Obrigada, Reinaldo. Muito obrigada Parabéns mesmo. aí. Fez parte do grupo também, né? E sempre é muito bom a gente poder discutir, porque é na discussão, né, na troca de ideias que a gente aprende e cresce, né? Então, parabéns a todos que estão nativos aí. Muito obrigada. Esperamos que você volte, né, prof? Não, tá bom. Se tudo correr dentro dos conformes, ano que vem ele vai estar totalmente nativo. Isso mesmo. Esperamos. Assusta. Professora, eu lembro da frase da Clarice Lispector, né, que fala que escrever não é fácil, é como tirar leite de pedra. Aí, quando eu escuto a Suzy falar assim, eu, de brincadeira, penso assim, pô, desse tempo que eu tive afastado, poderia ter ficado um pouco mais fácil, né? A gente sabe que é assim. Como a Suzy falou, se fazer um trabalho sério, sempre dá trabalho, muito trabalho, né? Braçal, vamos dizer assim. Isso mesmo, dá muito trabalho. E outra coisa que a gente vai aprendendo também, eu pude contar também com muitos amigos queridos, que escrever não é... As pessoas passam a ideia que é fácil. Não, escrever é muito difícil. Escrever é trabalho árduo, escrever significa que você leu muito. E eu assim... vejo um desafiante, mas eu espero e estou na torcida para você voltar, então, tá? Quem sabe, né? Vou deixar na mão aí do Papai do Céu. A minha parte eu estou fazendo. Vai sim, vai dar certo. Tá certo, então obrigado aí. Abraço para todos. Abraço. Então, tchau, pessoal. Até a próxima reunião. Agora, semana que vem, acho que nós temos o João, né, o professor João Coelho Neto, da UEMP. Vou confirmar e aí a gente já vai estar divulgando, tá bom? Tá ótimo. Um abraço a todos. Abraço. Bom. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana. Tchau, até a próxima. Obrigada a você, tchau, gente. gente. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Professora. Deixa eu só encerrar a gravação.